Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um problema que tem atacado muitos de nós, eu me incluo. Às vezes a gente está estudando a Bíblia logo cedo, às vezes a gente está planejando o nosso dia e bate aquela sensação de que você tem tantas coisas para fazer que você não vai dar conta. Isso tem um nome, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui com o Cláudio Lima. Ele é terapeuta naturalista. Obrigada pela participação, viu, Cláudio? Eu que agradeço. E vamos falar um pouquinho então sobre uma coisa que você mesmo me apresentou esse assunto uma vez, que é a síndrome do pensamento acelerado. Todo mundo sofre disso hoje em dia, Cláudio? Hoje é o mal do século, né? O final da década passada encerrou-se com a década do cérebro. E esse processo de acelerar esse nosso pensamento, que pensar é um ato natural, só seres racionais que pensam, né? Então, como nós pensamos o tempo todo, temos cerca de 90 mil pensamentos por dia, você imagina que é muito pensamento. E lembrando que 90% você já pensou ontem. Em outras palavras, então nós arrastamos os pensamentos, mas na verdade nós arrastamos o nosso passado conosco. Algumas pesquisas têm demonstrado isso, que 70% do nosso pensamento é passado. Uau! 25% futuro. Então a gente vive, por isso que tantas pessoas dizem, eu não consigo controlar a minha ansiedade. Isso. Preocupado com o que vai vir, preocupado com o que já fez e que não pode manipular mais, não pode ser feito mais nada a respeito. Por isso as pessoas, quem sabe, têm adoecido mais, têm engordado mais. Ao longo da nossa conversa nós vamos perceber isso, né? De uma maneira geral, esse processo todo acaba afetando o nosso presente, porque originalmente nós fomos criados para viver o presente. É tudo que a gente tem. Curiosamente, vou dar um exemplo. Pega uma criança, o teu filho, ele vive passado ou futuro? Não. Ele vive hoje. 100% presente. Toda criança vive 100% do presente. Quando ela chora, ela chora. Quando ela ri, ela ri. Ela não fica lembrando de coisas passadas e nem vivenciando coisas no futuro. E nós perdemos isso ao longo do tempo de vivenciar o momento presente. E sempre a gente vive de passado. Nós somos muito saudosistas, vivemos arrastando aquela coisa boa que aconteceu, aquela coisa ruim que nos aconteceu. E pensamento é igual viver. Então, quando a gente revive aquelas emoções, aquelas sensações, tudo de novo. Tudo de novo. Por exemplo, é uma viagem, ouvir música, por exemplo. Se você ouve música sacra, o seu pensamento se eleva. Certo. Ouve música secular, o pensamento volta para trás. E pensar é igual viajar. Então, quando eu penso em algo do passado, eu estou viajando para o passado. Geralmente, quando a pessoa viaja para o passado, ela não quer voltar para o presente. E quando volta para o presente, volta com a carga emocional. Agora, Cláudio, a gente está vivendo uma época que é difícil para todos nós. A gente tem prazos, a gente vive sob pressão. Você, às vezes, enfrenta um trabalho que cobra muito de você. Você tem metas para cumprir, você precisa trazer o pão para sua casa todos os dias. E, honestamente, muitas vezes a gente se coloca na posição, não vou dizer que a gente mas a gente se coloca na posição de refém de tantas pressões e de tanta coisa que a gente precisa dar conta. A impressão de que dá é que a gente não pode fazer nada a respeito disso, que a gente precisa mesmo dançar conforme a música e fazer a coisa acontecer, não importe o custo. É bem por aí, Cláudia? Bom, existem algumas estratégias, né, que nós poderíamos estar colocando. Nós vivemos num mundo acelerado, realmente tudo é acelerado, tanto que inventaram muitas palavras novas. Você vai comer um alimento, ele é fast food, ou é junk food, ou enfim. É sempre slow food, né? Slow food, que está em alta agora, né? De um movimento que é criado na Europa, de que a vida deve caminhar um pouco mais lenta, mas a vida tem que seguir um ritmo. E nós temos que estar com a máquina bem cuidada, essa é a questão. E a máquina que nós viajamos por esse mundo, né? Que é o nosso corpo. E esse corpo tem que estar bem cuidado. Se você tem um corpo bem cuidado, ou uma mente bem cuidada, e não vai afetar todos esses sintomas, sem somatizar doenças ainda ao corpo. Então nós temos que começar a administrar o nosso corpo.
Mas muitas vezes a gente, e talvez você também já tenha se olhado no espelho e já tenha percebido, não consigo controlar a minha ansiedade. O que fazer para controlar, para viver o hoje um pouquinho mais intensamente, esquecer um pouquinho das coisas? Porque a gente também precisa ter responsabilidade. A gente sempre a gente se esconde atrás dessa desculpa. Não, mas eu preciso cumprir uma agenda, a agenda do meu filho, eu preciso dar conta do recado. A gente se esconde atrás de uma impressão de que a gente está sendo responsável, que a gente está cumprindo o que foi imposto para a gente. Isso, o primeiro passo é comer pouco, dormir cedo e mexer o corpo. 3 passos Vamos importantes. de novo, repetir de novo, Cláudia, fala lá. Comer pouco, Tá. que hoje estamos comendo demais e mais carboidratos refinados. Mas vamos falar, fala de novo os 3 que depois a gente vai entrar mais vamos... especificamente. Ok, Comer pouco, dormir cedo dormir cedo. e mexer o corpo. Tá. Isso é a base de uma vida administrada. Ou seja, quando eu começo a colocar as coisas na agenda, as coisas começam a acontecer. Por exemplo, nosso tempo, né? As pessoas passam em média 4 horas por dia gastando com entretenimento. Essas são 4 horas roubadas que você perdeu no seu dia, seja para ler um e-mail, seja para assistir um programa favorito. Então você está roubando o seu tempo. E nós temos que começar a administrar o nosso tempo, porque as coisas funcionam da seguinte forma. Todo mundo fala em nossos dias que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Ora, e ainda existe um provérbio popular que diz assim que tempo é dinheiro, né? E por que inventaram então o passatempo? Se tempo é dinheiro, eu estou perdendo tempo. Se passamos 4 horas por dia perdendo tempo, em 2 anos nós poderíamos fazer um doutorado, um mestrado, né? Um mestrado em 2 anos, essas 4 horas perdidas. Então nós não priorizamos o nosso tempo, é por isso que perdemos tempo demais. Talvez a gente não organize o nosso tempo como deveríamos, nós não nos planejamos. Isso. Agora, o Cláudio não está dizendo aqui, gente, que a recreação não seja fundamental para uma saúde, inclusive mental e física, né, Cláudio? Isso. Não é bem isso. Não, com certeza. Você está falando de um entretenimento, de repente, vazio. Redes sociais. Tá. Entretenimentos que você não tem que não adiciona nada na nossa vida. Isso mesmo, adiciona sim o estímulo visual das lentes azuis que faz a melatonina do cérebro perder-se. Por isso que quanto mais estímulo visual eu tenho à noite, menos sonos eu vou ter. Como muitas pessoas dormem com o celular, tá? Hoje nós estamos mais estimulados para o áudio, né? O som do celular e o visual do celular, a telinha. Nós temos que tirar férias da telinha. Uma pesquisa de Harvard mostrou o seguinte, que pessoas que passam mais tempo vendo telinha diminuem o nível de melatonina. Aí pegaram 12 pessoas, separaram 12 pessoas, um grupo lia o livro no iPad e outro grupo no papel. E tirava o sangue. E a pesquisa demonstrou que aqueles que liam no papel tinham mais melatonina, que é um hormônio antioxidante, um hormônio que controla o sono, um hormônio que faz com que nós acordamos restaurados para o novo dia. Mais felizes, mais saudáveis. E aqueles que passaram com estímulo visual perderam-se. É um detalhe só, gente. Ele tá mostrando um detalhe, mas que tem os recursos audiovisuais, na verdade a tela, né? Os smartphones, tem feito cada vez mais parte da nossa vida. A gente precisa começar então a dosar isso. Agora você falou uma coisa interessante, que eu não sei se você está pensando junto comigo. Como é que uma pessoa ansiosa consegue comer pouco? É um dos itens que ele disse aqui que a gente vai evitar o pensamento acelerado. Como é que um ansioso come pouco? Geralmente o ansioso, ele engole, ele não mastiga, né? Sim, e come sem fome. Sem fome, come por comer, na verdade, porque está habituado a comer. O primeiro passo de uma boa nutrição é a mastigação. Mas antes da mastigação, nós temos que escolher o que comer. Certo. E a grande maioria chega, faz a compra de supermercado e vai comer o que trouxe. E se não trouxe nada saudável, vai engolir aquilo lá. Só que tem um detalhe, todo alimento que não é integral, ele não dá saciedade. Como ele não dá saciedade, ele só provoca, aumenta a quantidade de insulina no sangue, que faz com que a glicose diminua. De 2 a 3 horas a pessoa sente fome, pós-refeições. Então, muitas vezes a pessoa passa a comer de 3 em 3 horas. Comer o quê? Então nós temos que priorizar. O ansioso tem que sentar e respirar. Para comer pouco, desliga os aparelhos.
Tá. Como a grande maioria dos brasileiros tem o hábito de comer na sala, Na frente da TV. na frente da televisão. E comer na frente da televisão é paralisar a digestão, Olha só. porque você não está assistindo Novo Tempo, você está assistindo o quê? Informações que vai aumentar a carga de adrenalina na corrente sanguínea, vai aumentar o suco gástrico no estômago, aquele alimento, em vez de fazer bem, vai fazer mal, ainda que seja um alimento saudável. E a gente precisa, o que eu estou entendendo aqui, Cláudio, uma sugestão, mas de repente a gente precisa, para evitar o pensamento acelerado, reorganizar toda a nossa vida. Sentar realmente, que é uma coisa que a gente tem feito pouco, falo por mim, sentar e falar, olha, ora para isso, ora para aquilo outro. E realmente, quando a gente faz isso, quando a gente faz uma agenda, a sensação que a gente tem é que tudo vai ser feito a tempo. Isso, e sobra tempo. Então a regra básica seria do urgente e do importante. 1, 2, 3. Urgente em primeiro lugar, urgente em segundo, urgente em terceiro lugar. E o importante você pode deixar para amanhã. Então vamos priorizar. Priorizar é saúde, priorizar a família, a saúde da família. Porque quando um membro da família está doente, a gente também adoece. E às vezes a gente também se preocupa com coisas que estão além da nossa capacidade de controlar. Por exemplo, está chovendo aqui agora. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu tinha planejado lavar roupa hoje, não vai dar para lavar mais roupa porque a chuva vai estragar. Então, quer dizer, a gente acaba sofrendo por uma coisa que está fora do nosso controle. Preocupação, ocupar-se antecipadamente. Então, arrumar solução. Então, as pessoas usam o cérebro para ter pensamento ou para pensar. Tá. Para ter pensamento é ficar pensando, por exemplo, está chovendo, vale a pena ficar me desgastando? Se não vai dar para lavar roupa hoje, paciência. Não foi você não controla o tempo, né? Então, usar o cérebro para pensar é dar criatividade, é criar. Está chovendo, então não vou lavar, vou passar. Ótimo. Vou cozinhar, vou criar, vou fazer crochê, vou fazer tricô. E em vez de ficar se remoendo porque seus planos foram frustrados, você então vai ter motivação para uma nova atividade. Isso. Agora a gente falou de um ponto só importante, eu quero falar dos outros dois. Atividade física, mexer-se. Por quê, Cláudio? O que isso tem a ver com pensamento acelerado? Nossa, atividade física é uma forma da gente queimar a carga de adrenalina do corpo. Porque a adrenalina é liberada pela suprarrenal, chamada agora de adrenal, e essa carga de adrenalina faz com que nós ficamos em estado de alerta, de luta ou fuga. Ou seja, mas isso se for algo real. Por exemplo, nós estamos aqui, de repente aparece um leão aqui, um perigo real. Mas de repente o seu leão pode ser o seu olerite, né? Você olha para o olerite lá e fala, puxa, o salário mínimo está mínimo, eu não consegui pagar as contas. Isso secreta uma carga de adrenalina, os olhos ficam esbugalhados, o coração começa a palpitar, sudorese e aumenta a fome, porque gastou muita energia. Fome do quê? Carboidrato refinado. Então o momento é de interceptar esse pensamento, de interceptar essa reação, porque toda ação é uma reação. Se algo está me estimulando ao estresse, então vou respirar. A atividade física é isso, porque quando aparece o problema e você dá aquele pique, ou corre, ou sai do fator estressor, você relaxa. Caso você não faça atividade física, a pessoa leva um susto e continua tremendo, porque a carga de adrenalina está na corrente sanguínea ainda, e tem que eliminar isso, tem que ser metabolizado. Aumenta a quantidade de radicais livres no corpo e no cérebro, que é o centro de comando. Então, nesse momento, com essa carga toda, a gente sente a compulsão por comer carboidrato, principalmente doces. Então, a atividade física equilibra as funções cerebrais, os hemisférios direito e esquerdo, de preferência a caminhada, né? Que os movimentos cruzados fazem uma interação entre o cérebro, que é esses movimentos de gatinhar, né? Que na verdade é um movimento correto, tanto que o andador foi abolido, né? Que é o voador que colocavam as crianças, e a criança tem que gatinhar para ver uma integração cerebral. Então, a atividade física melhora a oxigenação cerebral, libera endorfina, tudo isso que nós já conhecemos. Mas o importante não é saber que tem que fazer atividade física, é fazer. Tá. Então, às vezes, a pessoa me dá uma dica de atividade física, uma só, faça. Tá, ninguém tem desculpa, viu, gente? Nós já ensinamos exercícios que você faz com cabo da vassoura, com saquinho de feijão, com tudo que você tem na sua casa, com o edredom dobrado aí na sala, com o bebê por perto. No blog do Vida e Saúde, você entra lá, novotempo.com/vida e saúde, tem uma infinidade de possibilidades para você fazer.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho, estamos finalizando aqui agora, já, Cláudio, sobre a importância de deitar-se e dormir cedo. Isso. Uma raridade nos nossos dias, sem né? dúvida, sem dúvida. O Criador colocou alguns dispositivos dentro do nosso corpo que são fantásticos. Nós temos o centro do comando, que é o cérebro, mas também o centro dos hormônios, que é a hipófise, né? Ou glândula pituitária, como queiram, né? Então, esses hormônios, eles modulam, e nós somos regulados pela luz e pela noite, sono e vigília. Ou seja, durante o dia são hormônios que são secretados pelo corpo, e durante a noite são hormônios que são secretados no período da noite. Os mais conhecidos seriam a melatonina, né, famosa. Você já falou? Já falamos sobre ela, mas ela acontece o seguinte, olha que mecanismo poderoso. Quando escurece, automaticamente o cérebro já começa a liberar a melatonina. E o seu pico de melatonina, o ideal é dormir antes 10 horas, no máximo, né? E que durante a noite libera melatonina, leptina, e libera os hormônios anti-estresse. Então, que é o hormônio de crescimento também. Então, criança que não dorme bem à noite não cresce. E hoje em dia a gente tem visto muitos pais que dormem tarde, a criança acompanha as rotinas dos pais e acaba tendo prejuízo realmente no crescimento, no aprendizado na escola. Meu filho não consegue aprender, anda cansado. Isso. Mas na verdade é porque não está recebendo a química necessária. A química necessária para acontecer o metabolismo. Por exemplo, o hipocampo, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado no seu hipocampo. Certo. A nossa memória, ela acontece rapidamente de 0,250 milissegundos a 3 segundos. Então, daqui a 10 minutos, praticamente 74% do que eu falei você poderá esquecer. Bom, Cláudio, eu acho que você deu dicas bastante preciosas aqui pra gente, que vive realmente uma época difícil, a gente vive uma luta contra o relógio, mas é possível você se adequar e viver o que o Criador planejou para você, porque Ele planejou mais felicidade, mais vida e mais saúde. Cláudio, mais uma vez, obrigada pela participação aqui, viu? Prazer.